Vamos dar uma descontraída, né? Ver aquele TikTok. Ai, que cringe. Ai, Cara, cringe. O que é essa parada de cringe? Falando que tomar café Só da manhã é tem isso no cringe. TikTok. Eu fiquei pensando assim. Tá, vou pro Twitter. Querida geração Z. Isso Não, no Twitter. geração Z. Cringe. Preciso saber agora o que é cringe. Cringe. É um termo usado hoje pra vergonha alheia. Peraí, se eu faço tudo isso, eu sou cringe? Gente, calma. O que tá acontecendo? É uma guerra? Oi, tá gravando? Espero que esteja gravando sim, porque vamos começar a falar sobre essa guerra que sim. É uma guerra entre geração Z, Millennium, geração Y, H, A, B, C, D, E, F, G, todo mundo tá guerreando. Olha, você tem que parar de arrumar essas confusões. E a primeira questão que veio na minha cabeça, aí na thumb você já tá vendo. Será que ser cristão é cringe? Será que é uma vergonha alheia ser cristão? O que a gente tem feito? Eu não sei. Não sei se a gente é cringe ou se a gente não é. E é nesse vídeo que você vai descobrir se é verdade. Se você é cringe, se você não é, se nós somos, se ninguém é. Espera pra ver tudinho hoje. Agora, na verdade, né? Tá muito doido esse negócio na internet. Cara, mais de 500% aumentou a procura da palavra cringe. Eu não aguento mais escutar essa palavra. Pesquisei no Google um pouquinho sobre isso, que eu sou velha, né? Como vocês puderam ver. E o que apareceu? Descobri também que essa palavra já é muito tempo usada. Tipo assim, desde 2016. 2016 era super cringe. Isso só viralizou agora. E eu fiquei pensando, ok, é quando você faz algo que é brega, que não é legal, que é vergonha. Usar sapatilha é cringe. Tomar café da manhã é cringe. Tipo assim, sempre me explicaram que tomar café da manhã é a refeição mais importante do dia. E é cringe. É vergonha. Como assim? Pagar boleto. Gente, se você não tem um boleto, você não é um adulto. Se você não tem... Seu pai não paga boleto, você não tem nada. E os caras estão falando que é vergonha. Até Friends meteram nessa. E eu, estudando um pouquinho, consegui descobrir algumas coisas sobre ser cristão. E quando essa palavra apareceu a primeira vez na Bíblia. E aqui você vai ter 3 características pra saber se você é cringe, um cristão cringe ou não. Eu quero ser. Não sei você, mas vamos lá! Ó, a primeira característica pra saber se você é um cristão cringe é a mais importante e é muito, muito legal. Então vamos lá. Primeira característica pra saber se você é um cristão cringe ou não, check! Falar check é tão engraçado, né? A primeira característica pra você ser um cristão cringe é falar tanto de Jesus a ser conhecido por isso. Já te explico, já vai aprofundar. Calma, anota isso aí. Segunda característica pra você ser um cristão cringe, falar tanto, tanto, tanto de Jesus a tal ponto que você quase convenceu alguém a ser cristão ou você já convenceu alguém a ser cristão. Terceira característica para você ser um cristão cringe. Check. A terceira característica é falar tanto de Jesus a tal ponto que isso dificulte a sua vida em algum aspecto. Agora vamos aprofundar nisso aí, porque tem muita Bíblia e você não pode perder. Vem, cata sua Bíblia, irmão. Eu já tô com a minha... Já tô com a minha Biblinha aqui, ó. Ufa! Você vai primeiro abrir ela lá no livro de Atos, no capítulo 11, porque foi essa a primeira vez que o conteúdo, que a palavra cristão apareceu. Isso é muito importante e tem a ver com a nossa primeira característica. Então vamos lá. Vamos abrir aqui. Tchananã, tchananã. 11, versículo 26, tá bom, meu irmãozinho? Tá aqui, ó. Ó o que diz aqui na minha Bíblia. Diz assim, no versículo 26. Tendo encontrado, levou para Antioquia. Beleza. E por todo o ano se reuniram naquela igreja. E ensinaram numerosa multidão. Em Antioquia foram os discípulos pela primeira vez chamados de cristãos. Cara, aqui eles foram chamados pela primeira vez de cristãos. Tu tem noção disso? Eles tinham feito uma trabalheira e só aqui eles começaram a ser reconhecidos como seguidores de Cristo. Eles falavam tanto de Cristo que as pessoas começaram a chamar eles, ó os cristãozão lá passando.
Isso era uma forma pejorativa. Tu sabe o que é pejorativo? É quando é uma forma meio que de xingar você, entendeu? Era meio cringe. Falar de Jesus naquela época era cringe. As pessoas eram mal reconhecidas por isso. Era chato, era feio. Imagina que legal você caminhar com pessoas que são tão parecidas com Jesus, que elas têm atitudes tão próximas a ele e que falam tanto de Jesus a tal ponto de, cara, você ser reconhecido por isso, de apelidarem de cristão, de te apelidarem como se Jesus fosse. Isso é sensacional. E fica a pergunta aqui. Será que você tem andado com pessoas assim? Ou será que você tem sido essa pessoa que é parecida com Jesus a tal ponto de te chamarem de cristão? Eu lembro que quando eu era criança, eu tinha um cabelo todo enroladinho. E era um cabelo escuro. E todo mundo me chamava de Ronaldinho Gaúcho. Tá namorando? Hã? Quer namorar comigo? Porque meu cabelo era cacheado. Sabe por quê? Porque eu tinha algo parecido com ele. Não jogava bem igual, mas eu tinha algo que nos aproximava. Será que você tem atitudes ou aparência parecida com a de Jesus? E se você tiver, com certeza você é um cristão cringe. O segundo momento que a palavra cristão aparece é muito top também e continua ali no livro de Atos. Tu vai abrir no livro de Atos e vai passar algumas paginazinhas pra frente até o capítulo 26. Aqui no capítulo 26, mais precisamente no versículo 28, tá escrito assim: Então, Agripa se dirigiu a Paulo e disse: Por pouco me persuadisse a me fazer cristão. Vamos lá de novo. Por pouco, Paulo quase convenceu esse cara a ser cristão. Ou seja, o que a gente tá vendo aqui? Nossa segunda característica sobre você ser um cristão cringe a ponto de querer fazer com que as pessoas se convençam de que Jesus é incrível e de que Jesus é amor e que ele lhes traz salvação. Paulo quase convenceu a Agripa e ele convenceu muita gente também. Então assim, se você é um cristão cringe check, você precisa ter quase convencido ou convencido alguém com as suas atitudes e com as suas palavras. Não é só reconhecer você, ó, aquele lá é crente, aquele lá é cringe, aquele lá é cristão. Tem que mostrar isso para as pessoas, convencê-las disso com atitudes e não só com palavras. E agora a terceira característica de um cristão cringe. 1 Pedro, no capítulo 4, no versículo 16. Mas, se sofrer como cristão, não se envergonhe disso. Antes, glorifique a Deus com esse nome. Essa é a terceira vez que a palavra cristão aparece na Bíblia. E aqui tá falando sobre você ser perseguido, sobre você ter dificuldade sobre isso. Se por um acaso você já sofreu isso, e com certeza, profeticamente, a gente sabe que a gente vai sofrer sobre isso, não fique triste, não se envergonhe, porque isso é uma ótima característica. Não é uma vergonha alheia. E sim, com certeza você vai ter a sua recompensa em algum momento. Isso é muito forte, é muito lindo pro nosso coração. E a última pergunta que me vem na cabeça: será que Jesus Cristo é cringe? Será que por um acaso a gente teria vergonha alheia dele? Bom, vamos ver isso. E cara, eu fiz uma pesquisa mais aprofundada sobre a palavra cringe. Não só isso aí que a gente viu. E tá escrito aqui, ó. Vamos lá. Ó, num dicionário etimológico de 1874, por exemplo, ele conta que cringe, essa palavra que a gente fala tanto, carrega a ideia de se submeter e servir a alguém. Ah, agora eu entendi! Agora eu saquei! Agora todas as peças se encaixaram! Se submeter e servir a alguém. O sentido dela foi mudado com o tempo, dessa palavra cringe. Imagino que a ideia de se submeter que a palavra carrega tem a ver também com a ideia de submeter a alguém ou a algo vergonhoso. Por isso que essa palavra teve essa mudança toda. E aqui diz assim: afirma então sobre um caminho percorrido, sobre tudo que você tem feito, se isso é vergonha alheia ou não. Mas, irmãozinho, cara, menina, girl, tu que tá aí desse outro lado, a ideia de se submeter e servir. Tu tem noção
que é exatamente isso que nós cristãos precisamos ser. É exatamente isso que nós precisamos fazer. Isso tem que não ser uma característica nossa, mas tem que ser um verbo, tem que ser algo que a gente faça de verdade, que seja parte da nossa vida, a tal ponto de sermos reconhecidos como cristãos cringe. Cristãos que não só falam, cristãos que não só quase trazem pessoas para Jesus, mas cristãos que servem, cristãos que se submetem. Uau! Isso é incrível, isso mexe muito com a minha cabeça e com a minha vida, porque a gente vai literalmente contra a contramão do mundo. E Jesus fazia o mesmo. E agora abre nesses versos aqui, assim como o Filho do Homem, que não veio para ser servido, mas para servir e dar sua vida como único resgate por muitos. Jesus era cringe. Jesus se submetia. Jesus veio servir. Uau! Nada façais por rivalidade, nem por vaidade. Pelo contrário, cada um considere toda a humildade, as demais pessoas superiores a si mesmo. Cada um zele, não apenas por seus próprios interesses, mas igualmente pelos interesses dos outros. Cristo, sendo Deus, humilhou-se. Se apegue ao início, à etimologia da palavra, quando ela nasceu, que era servir e se submeter. E sirva e se submeta à vontade de Deus. Aquilo que Jesus fez, aquilo que Jesus era ser cringe, era se submeter, era se humilhar e era obedecer. E eu fico aqui, deixo aqui o convite para você também ser cringe. Um cristão cringe, check! Sim, nós precisamos nos submeter. Nós precisamos nos humilhar. E nós não vamos ter vergonha de falar isso. Eu sou um cristão. Se você se considera um cristão cringe, eu quero que você coloque aqui embaixo nos comentários eu. E traga também a ideia de que você sempre precisa se humilhar e se submeter à vontade de Deus. Ou me falaram que usar essa câmerazinha aqui é cringe, mas eu acho muito top porque ela amplia a visão. E assim como ampliar a visão de um jeito diferente é muito top, esse canal tá aqui pra isso também. Então eu te convido a seguir a gente lá no Instagram do Camelo na Agulha. E também, ó, compartilha esse vídeo aqui com a galera, cara. Clica no se inscrever. Não se esquece de ativar o sininho. E tu não pode perder, né, irmão? Esses conteúdos aqui incríveis, então se inscrever é o mínimo. E dá aquele like, né? Aquele like maroto. Tu sabe que isso ajuda a gente a levar o evangelho. Então é nóis. Falou, valeu, tchau.